Graça e paz, meus queridos e minhas queridas. Boa noite a todos. Boa noite a você também que está nos assistindo ou que irá nos assistir em algum momento. Meus queridos, hoje, 11º dia, 11 dias seguidos que nós estamos na casa do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas por isso? Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Tem alguém cansado? Tem alguém alegre? Ah, é assim. Hoje, alegre e cansado. Hoje é o 11º dia, também conhecido como penúltimo dia. No ano passado, eu tive a oportunidade, a honra de ministrar num dos primeiros dias, acho que eu fui o segundo. E quando eu fui orar pelo Yuri, ele foi um dos últimos, eu não sei se vocês vão se lembrar. Eu fiz um comentário seguinte, falei, Yuri, aqui, ainda bem que eu fui um dos primeiros a pregar, porque pregar por último, depois de tanta gente boa já ter passado aqui, é muito complicado. E hoje eu estou vendo que eu estava certo. Tanto irmão e irmã ungida, nós já fomos tão ministrados, né? Glória a Deus por isso. Então eu vi que eu estava certo. É bem melhor pregar primeiro. Mas eu descobri que o problema não é só esse. Quando você tem uma série de pregações assim temáticas e você fica por último, eu descobri isso neste profetizando de uma forma dura. E algumas vezes eu estava aí sendo ministrado e aí algum irmão ou irmã falava uma coisa e eu ia falar isso. E aí eu chegava em casa, rasgava isso aqui e começava de novo. Não, nem tanto. Mas, amém. Então, se acontecer alguma repetição hoje, nós devemos entender que é algo do Espírito Santo, porque talvez Ele queira firmar em nós, né, algo que Ele tenha para nos falar hoje, que eventualmente já tenha sido dito. Amém? E por falar em repetição, eu gostaria de ler o tema central do nosso Profetizando. Aliás, esse não é o tema central do Profetizando. Esse é o tema da nossa igreja, do ano todo. Pode projetar? Desculpa, para você que nos visita, está em João 15, 2. Então, a ideia não é ficar repetindo, mas sim firmar isso no nosso coração. Porque, repito, este tema não é do Profetizando, é do ano inteiro. Vamos lá. Então, diz assim, João 15, 2. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais frutos. Em outras traduções, ele vai falar assim, todo ramo que permanece em mim. Então, sabe qual é o nosso compromisso? Mais do que frutificar esse ano, a nossa principal responsabilidade é permanecer. Acho que foi, eu já estou meio até assim, quem falou o quê? Se eu não me engano foi o Klaus que falou isso. Então, o nosso principal compromisso é permanecer. O fruto vai ser consequência natural. Amém? Bom, agora voltando ao tema inicial, frutifique. Frutifique. E eu fiquei pensando o que essa palavra, o que esse tema dizia para mim. E a primeira coisa que me veio foi, eu já disse aqui algumas vezes que eu fui um bom aluno, mas português nunca foi o meu forte. Mas mesmo assim, eu me lembrei que frutifique está num tempo verbal chamado imperativo. Quantos se lembram disso? Aliás, só para descontrair um pouquinho, vamos falar de tempo verbal. É uma delícia a língua portuguesa, né? Nossa, é uma delícia, né? Quem que se lembra? Gente, a gente estudava aqueles negócios, eu ficava pensando, mas eu não conheço ninguém que fala desse jeito, né? Tirando os nossos irmãos do sul que falam, né, uma conjugação verbal mais apropriada, imagina, lá no meu... Oi? Também. Mas eu, lá no meu querido estado do Goiás, imagina, eu falo, mas nunca que eu vou falar desse jeito.
Então, assim, quem que se lembra? Não basta ter passado, presente e futuro. Aliás, nem é passado, né? É pretérito. E é pretérito imperfeito, perfeito, mais que perfeito, subprefeito, e assim vai. É uma confusão. Mas, frutifique está no imperativo. E o imperativo nos remete a quê? A ordem. É uma das primeiras coisas, a ordem. E aí eu fiquei pensando, falei, uau, será que o nosso tema é uma ordem? É uma ordem que Deus está nos dando para esse ano? Frutifique. Uma ordem igual àquela que a gente vê lá no início das Escrituras, lá no Gênesis, quando Deus criou a terra e começou a falar, haja luz, haja isso, haja aquilo. E quando Deus fala o haja, meus irmãos, não tem nenhuma força, nenhuma lei do universo que vai contra o imperativo de Deus. Não há nada. E aí eu fiquei pensando, mas será que é o imperativo? Será que a língua portuguesa não está nos pregando aí uma... Será que é isso mesmo? Aliás, só para falar mais um pouquinho da nossa querida e amada língua portuguesa, só a título de curiosidade. Alguém sabe quantas palavras existem na nossa língua portuguesa? Eu escutei isso há um tempo atrás numa pregação. Normalmente, quando eu estou escutando um pregador, e a não ser que ele fale alguma coisa que me causa muito desconforto, eu não vou checar, mas esse aqui eu fui checar, e pior é que era mesmo. 370 mil palavras. Em alguns lugares eu achei até que pode chegar a 600 mil, mas esse é o número que eu mais encontrei. E o hebraico bíblico? Quem sabe? Cerca de 8 mil palavras. Então, fica a sugestão aí, para você que fala uma língua com 370 mil palavras, não custa nada aprender o hebraico bíblico esse ano, amém? Então, eu pensei, será que nós estamos diante de um haja de Deus, um imperativo, como uma ordem, como aquilo que está lá registrado em Isaías 43, 13, eu amo esse texto, aliás, eu amo todas as escrituras, que fala, agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Pesado, né? E aí, para nossa sorte, ou não, depende do ponto de vista, para deixar a coisa mais leve, se você aprofundar um pouquinho, você vai ver que o imperativo, ele pode ser usado também como para fazer um pedido, uma sugestão, uma instrução. E aí eu fiquei pensando, diante de qual que a gente está? E aí você pode perguntar, mas irmão, Deus trabalha assim? Opa, isso é o que mais tem nas Escrituras. Deus ele é tão bom, que Ele nos dá total liberdade, inclusive para obedecer Ele ou não. Até o que Ele chama de mandamento, às vezes a gente pode fazer ou não fazer. Claro que aí nós vamos arcar com as consequências. Os próprios 10 mandamentos, está lá, não mate, não roube, ou não matarás, mas aqui dá no mesmo sentido. Honre teu pai e tua mãe, não faça outros deuses. Então isso é imperativo, mas não é uma ordem, um decreto de Deus, eu posso descumprir. Nem que isso tenha consequência, mas eu posso. Em 1 Coríntios 6,12, o apóstolo Paulo escreve, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Deus nos deu esse poder de escolha. Inclusive, escolher acreditar nele ou não. Inclusive, os 10 mandamentos, por falar em repetição, você vai encontrar lá em Êxodo 20 ou em Deuteronômio 5. Tá certo? E aí, meus irmãos, diante de qual dessas alternativas que a gente está? Na minha opinião, eu acredito que nós estamos na alternativa 2. Nós estamos na alternativa 2. Por isso que eu falei, não sei se isso é bom ou ruim, mas eu creio que isso é um convite de Deus para nós frutificarmos. E o convite de Deus, irmãos, é bom a gente aceitar, né? Ou a sugestão. Amém? Porque a diferença da ordem de Deus
para o convite é que a ordem, como eu disse, independe da nossa vontade, do nosso desejo ou da nossa participação. O outro, não que ele precise, Deus não precisa de nada, mas Ele conta, Ele espera que nós participemos. Amém? Então, o nosso tema, eu estou só no frutifique, eu não cheguei no subtema. O nosso frutifique, nós devemos partir de uma perspectiva de que é um convite. E é um convite amável do nosso Pai, para este ano de 2026, para a minha, para a sua, para a nossa vida. Amém? Já foi muito dito aqui sobre, eu não vou ficar repetindo, sobre o que é necessário para frutificar. Resumindo tudo que já foi falado, para frutificar, eu já vou partir desse ponto, é preciso ter uma árvore saudável, sim ou não? É muito difícil você imaginar uma árvore seca com frutos lindos. Então nós já vamos partir desse ponto e nós já falamos muita coisa aqui. Solo, água, galhos podres, poda necessária, etc. Então vamos partir de um ponto em que árvores saudáveis. E aí, a árvore saudável, ela é um pré-requisito básico para frutificar, ok? Sabe qual é o problema disso? Que eu vejo nas nossas igrejas, tem muita gente que se conforma em ser uma árvore saudável, ou aparentemente saudável. Tem muita gente que já está feliz. Eu já vou à igreja, levo minha família, vou no culto todos os domingos, os meus filhos em casa só veem historinha bíblica, e está tudo bem. Ah, não, mas e o seu vizinho? Não, meu vizinho aí é um problema dele. Ou seja, eu vejo muita gente na nossa igreja, e quando eu falo nossa igreja, é óbvio que eu não estou falando tão somente deste templo, mas da igreja de Cristo de uma forma geral, tem muita gente sendo apenas árvore, e não dando aquele passo a mais que nós somos convidados a fazer, que é o frutificar. Então tem muita gente que parou nessa etapa. Parou. Aparentemente uma árvore, como aquela que está no Salmo de número 1, plantada às margens do ribeiro, mas está acomodado. É isso que eu vejo com essa árvore saudável que não dá fruto. E aí nós temos aquela história que foi falada aqui pelo Yuri, e se eu não me engano pela pastora Rosemary, que está registrada em Marcos. Se você quiser tomar nota, não precisa ficar projetando, eu acho que todos conhecem a história, que está em Marcos 11, de 12 a 14, que é a história da figueira. Aquela figueira em que Jesus esperava encontrar frutos nela, a Escritura vai dizer que aparentemente ela estava saudável. Ela tinha folhas, se não tivesse, Jesus nem teria essa expectativa. Está errado? Não teria. Então, aparentemente era uma árvore saudável, mas não tinha fruto. E aí vocês conhecem o desfecho dessa história. Jesus amaldiçoa aquela figueira e ela seca, segundo a palavra, até a raiz. Até a raiz, gente, quer dizer o seguinte, meu irmão, ela não teria nenhuma segunda chance. Não dava para nascer mais nada dali. E aí o Yuri trouxe uma coisa muito interessante aqui, ele praticamente discorreu aqui uma tese, né, em defesa de Jesus. Ele advogou, né, em defesa de Jesus, por que Jesus fez aquilo. E, aliás, foi muito bom, porque eu não sabia como é que era o ciclo do figo, que você explicou aqui, mas mesmo com a sua explicação, Yuri, eu ainda tenho a tendência, e com todo o temor e respeito, a achar que Jesus exagerou um pouquinho. Sabe por que eu penso isso? Porque eu fico pensando assim, se Jesus usar do mesmo rigor com aquela figueira para conosco, ai meu Deus,
Quem é que vai ficar de pé, meu Deus do céu? Então, eu tenho uma tendência, e repito, com todo o temor, né, se eu falar, Senhor, posso falar? Pode falar, meu filho. Deus é assim, irmãos, a gente não precisa ter medo de falar com o Pai, com Jesus, com toda a reverência. Senhor, o senhor não acha que o senhor pegou pesado com essa figueira? Porque, por outro lado, esta mesma tratativa conosco seria temerário para com a igreja. Então, meus irmãos, a mensagem que fica é: somos chamados, somos convidados a frutificar. E quando a gente fala em fruto, também já foi muito falado aqui, tá vendo? Por isso é que a função aqui é complexa, mas como é o Espírito Santo que está ministrando, amém. Já foi muito falado de fruto aqui, e eu também não vou ficar repetindo, mas o que é o fruto, afinal de contas, na minha, na sua, na nossa vida? É óbvio que o fruto principal aqui é o fruto do Espírito Santo. Todos se lembram? Isso aqui a gente tem que saber de cor. Tem uma musiquinha que as crianças cantam lá em casa, mas eu não vou cantar, eu me recuso a cantar aqui. São aqueles 9 que já foi cantado aqui no Culto Kids. E pior é que eu lembro mais cantando, mas eu não vou falar. Se quiser alguém projetar aí, eu não vou cantar. São aquelas 9 características. Só se vocês me ajudarem. Yuri, me ajuda aí. Como é que começa? É o amor, a alegria, a paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. É isso. Então, este fruto não pode faltar. Este fruto não pode faltar. Mas nós podemos interpretar fruto também como outras coisas, a título de dia a dia. Uma boa obra. Às vezes você aconselhar uma pessoa que entra no critério de sabedoria, mas, enfim, isso é bom fruto. Boa obra, fazer coisas, né, ajudar o próximo. E aí, mas o que não pode, e que tem muita gente que cai nesse engano, é apresentar e não apresentar o fruto essencial. Isso não dá. A Brenda disse uma coisa aqui que foi muito legal mesmo, uma das, né? Toda a pregação foi legal, mas uma coisa que eu quero destacar, ela disse aqui que nós estando ligados na videira, na matriz, nós não podemos dar maus frutos. Não podemos. E hoje, o Espírito Santo vai além. Hoje, o que Deus tem para falar para mim e para você é impossível dar um mau fruto se nós estamos ligados. Porque se nós estamos ligados e não geramos um bom fruto, das duas uma, ou nós não estamos tão ligados assim, ou a gente está ligado em algo que parece ser a videira. Tem muita coisa parecida por aí. Nós estamos ligados em algo, em um tronco que parece ser a videira, parece o Evangelho, fala igual ao Evangelho, mas não é. E aí o fruto não sai mesmo. Então, repito, palavra de Deus para a nossa vida. Se nós não estamos dando esses frutos, alguma coisa de errado tem com a nossa conexão. Alguma coisa de errado tem. Se você, tem muita gente que se apega às boas obras, e tão somente a elas. E aí, meu querido, com todo respeito, se você acha que você está ligado na videira verdadeira, dando boas obras, e não dando o fruto do Espírito, você deve estar ligado em outra coisa. Você pode estar ligado numa ONG, alguma coisa assim. Mas você não está ligado no Evangelho verdadeiro. Se você não produz o fruto do Espírito Santo. Amém? Amém.
Bom, agora eu gostaria de, agora sim, entrar no meu subtema. Frutos que alimentam outros. Ou daria para trocar também esse subtema por, afinal de contas, para que serve o fruto? Por que eu devo frutificar? Quando eu lanço essa palavra por quê, eu sinto que a gente precisa falar um pouco de propósito. E o propósito, eu creio que seja uma das coisas mais faladas e menos compreendidas na igreja. Se nós tivéssemos aqui uma situação em que eu pudesse ouvir o que cada um entende por propósito, ia sair um monte de definição. Aliás, falando em definição, quando você joga lá no Google, eu já ia soltando um Aurélio aqui. Quando você joga lá, você dá um Google lá, definições de propósito. E aí sai lá uma série de sinônimos que eu não vou ficar discorrendo aqui muito para não gastar muito tempo. Perder tempo não, né? Gastar muito tempo. Então, alguns sinônimos de propósito que a gente encontra. Objetivo, razão de ser, intenção, direção, significado, motivação ou finalidade. Destes todos aqui, o que mais me agrada é razão de ser. Razão de ser. Quando nós trazemos esse tema para dentro da nossa realidade de comunidade aqui de Reino de Deus, a definição que mais faz sentido para mim, pelo menos, propósito é cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. Ponto. Esse, para mim, é o que mais faz sentido. O que mais faz sentido. Mas, eu queria trazer para vocês hoje, uma ideia de propósito que eu espero que faça sentido para a sua vida, como fez para a minha. Aliás, é algo que eu aprendi há alguns anos atrás, e nem foi num ambiente religioso. Mas eu creio que essas coisas podem sim nos abençoar também. Tá. Então, assim, quando a gente mistura os conceitos, depois disso nós vamos voltar para o fruto, e eu espero que faça sentido para vocês. Quando a gente mistura os conceitos, eu falar assim, define para mim meta, objetivo e propósito. Às vezes as coisas ficam meio embaralhadas. Se a gente falar em meta e objetivo, eu acho bem fácil de entender. É simples. Objetivo é onde eu quero chegar. Meta são os passos que eu tenho que dar, ou o caminho, as etapas que eu tenho que percorrer para chegar no meu objetivo, certo? Eu gosto muito de ilustrar isso aqui como se fosse uma escada. Um mezanino. Eu quero chegar no mezanino, esse é o meu objetivo. E cada degrau daquele ali é uma meta. Tá ok? Certo? Meta, objetivo. Vamos dar exemplo, bem rápido. Se você fala assim, o meu objetivo esse ano é perder 20 quilos. Certo? O objetivo é perder 20 quilos esse ano. O que você vai fazer para perder esses 20 quilos? Eu vou me matricular na academia. Não, matricular não adianta, tem que frequentar. Eu vou frequentar a academia 3 vezes por semana, vou melhorar minha dieta, vou fazer isso. São os degraus. Parêntese. Hoje em dia tem umas canetinhas aí, que eu não vou fazer propaganda, que aí não é degrau, é elevador, você vai direto, mas seguindo o raciocínio lógico, é isso, meta, objetivo. Outra coisa, o meu objetivo esse ano é ganhar mais dinheiro. Sei lá, quero ganhar 20% a mais do que eu ganhei ano passado. E o que você vai fazer para isso? Vou trabalhar mais, vou acordar mais cedo, vou tentar mudar de emprego, vou gastar menos, e por aí vai. Tá meio claro o que é objetivo e meta? Beleza. Onde que entra o propósito nisso? O propósito é o chão desse exemplo que eu estou dando. O propósito é a base. O propósito é o que sustenta tudo isso, que deixa tudo isso de pé. Irmão, não entendi. Você falou que o propósito é a razão de ser. Como é que está lá embaixo? Como é que está no chão? O propósito, meus irmãos, tem a ver com princípios. O propósito é o que dá sentido a toda essa conversa que a gente está tendo. Ainda está meio confuso, né? Vai melhorar.
Vamos lá, vamos voltar para os nossos exemplos. Quando eu te pergunto, por que você quer perder 20 quilos? Quando eu faço essa pergunta, a gente começa a falar em propósito. Por que você quer perder 20 quilos? E a simples resposta do porquê também não quer dizer propósito. Quer ver? Se você fala assim para mim, eu quero perder 20 quilos porque eu quero ficar com o corpo saradão, eu quero ficar bombado, bonitão, tal. Ok, isso é objetivo. É o objetivo do porquê. Isso não é propósito. Não é propósito? Não. Dentro dessa linha que eu estou passando para vocês, tá, pessoal? Tá, então o meu propósito de perder 20 quilos é melhorar a minha saúde. Também não. Então, o meu propósito é, poxa, eu emagrecendo, eu vou ter mais qualidade de vida, vou poder cuidar melhor da minha família e tal. Opa, cuidar melhor da minha família. Aí começou a aparecer um propósito. Começou a aparecer um propósito aí. O propósito, ele necessariamente tem que sair da caixinha do eu. O propósito, ele necessariamente tem que beneficiar outro. Senão não é propósito, é objetivo. E ainda que o objetivo possa ser o mais nobre. Você emagrecer para melhorar a sua saúde é nobríssimo, mas é objetivo. Então, todas as vezes que você se perguntar por que eu estou fazendo tal coisa, e a resposta for eu, meu interesse, meu, isso é objetivo. Se a sua resposta não abrange, não abraça um terceiro, isso não é propósito. Amém? Por que eu quero ganhar mais dinheiro? Porque eu quero comprar um carro. Amém. Objetivo. Porque eu quero trocar de casa. Objetivo. Eu quero ganhar mais dinheiro porque com mais dinheiro eu posso ajudar mais. Ajudar mais é propósito. Amém, meus queridos? Então, o propósito necessariamente envolve benefício de terceiros. Voltando para o fruto. Qual que é o propósito do fruto? Entende que, com essa perspectiva, nessa visão, o propósito do fruto não pode se encerrar nele mesmo. Não tem sentido nenhum. Nenhum. Já que hoje, o principal assunto para a gente conversar é, afinal de contas, para que frutificar? E a resposta já está aí. Alimentar outros. O fruto não serve para mais nada. Mais nada. E não somos chamados a frutificar na vida de outras pessoas. Mateus 5,16, Jesus pede que nós sejamos sal e luz. Para que serve sal? Se não for para salgar. Que utilidade tem a luz para ela mesma? Atos, o médico amado nos diz que melhor é dar do que receber. Mateus 20, 28, palavras do próprio Senhor Jesus, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Servir. E tem vários outros exemplos que as Escrituras nos falam, que nós temos esse chamado. Se esse não é o sentido do frutificar, tudo isto não passa de vaidade e orgulho. Não tem outro sentido você ter uma árvore saudável, como nós falamos lá no início, frutífera, se não for para alimentar outro, não passa de vaidade e orgulho, que são tendências muito fortes que nós temos no nosso coração e que nós temos que lutar. Todo dia. O meu antigo chefe, ele falava que tinha neurocirurgião que era mas tão soberbo que ao final de uma cirurgia ele faltava pouco beijar as próprias mãos. Então, o fruto
não tem importância nenhuma da existência dele, se não servir de alimento. Em outras palavras, não importa para nós cristãos, não importa quem a gente é, importa o que a gente faz. Não importa. Não importa. Há um tempo atrás eu preguei aqui e no meio da pregação eu citei uma frase do Rocky Balboa. Teve uns colegas aí da minha geração que gostaram. Hoje eu vou citar outro filme. Antigamente tinha um filme bom, né? Hoje, Gladiador. Se lembram? Quem se lembra desse filme? No início, bem no comecinho do filme, general romano Máximos, ele está lá, prestes a conquistar um território dos bárbaros. Ali a história diz que eles já estão anos longe de casa, sempre guerreando para a glória de Roma. E aí, a frase que ele usa para motivar os seus soldados é: o que nós fazemos hoje ecoa na eternidade. Meus irmãos, nós cristãos, importa o que nós fazemos, não importa quem nós somos, não importa os nossos títulos, não importa quão glamurosa é a nossa árvore, isso não importa, não importa. Eu estava estudando para essa pregação, e eu, estudando um teólogo que eu gosto muito, e ele disse o seguinte: essa parte, só em parêntese, essa parte é a parte em que, se alguém fizer um corte na internet e colocar isso, você que está com depressão, você que está com uma baixa autoestima, você vai piorar muito, muito. Porque ele diz o seguinte, tudo é passageiro. E fiquem tranquilos que eu não vou fazer aquela piadinha que até aquela fruta passa, eu não vou fazer. Mas tudo é passageiro. Nós somos passageiros. E quer saber mais? Nós seremos esquecidos. E rápido. E rápido. Se nós nos preocuparmos com os nossos títulos, como eu falei, nós seremos esquecidos rápido. Vocês acham que eu estou exagerando? Vamos lá. Pode levantar a mão para mim, por favor. Quantos aqui sabem o nome dos seus bisavós? Lá atrás, só lá atrás. Depois do bisavô vem o quê? Tataravô. Quem sabe o nome do tataravô? Ninguém? Mas é sangue de vocês? Não faz muito tempo. Isso aí para a história não é nada. Mas ninguém, não tem nenhuma história que foi passando de geração em geração para chegar... Não? Já esqueceu? Tá. Então, vamos pegar mais leve. Assuntos que as pessoas gostam. Acho que a maioria dos homens aqui gostam de futebol, né? Tá bom, então fala para mim o nome dos últimos 5 bolas de ouro. Não. Messi, Cristiano Ronaldo, Messi. Tá. Então, quem gosta de filme, o nome dos últimos vencedores dos 5 Oscars? Também não. Prêmio Nobel? Também não. Já esqueceu. Todo mundo já esqueceu. Então, meus queridos, nós seremos esquecidos. Agora, quer ser lembrado? Quem quer ser lembrado? Impacte a vida de alguém. Ajude alguém. Porque se eu perguntar para vocês, eu duvido que vocês não vão se lembrar de alguém que foi relevante na sua infância. Se eu perguntar para vocês, quando vocês estavam em dificuldade, quem é que deu a mão para vocês? Duvido que vocês não vão lembrar. Quer ser lembrado? Frutifique na vida de alguém. Seja bênção, como já foi falado aqui também. Seja bênção. Senão, tudo é vaidade e orgulho. O C.S. Lewis fala em um dos livros dele, faz tempo que eu li, eu não lembro qual dos livros, eu acho que é
eu acho que é cristianismo puro e simples. Quando ele vai falar das coisas que mais desagradam a Deus, quando ele chega no orgulho, ele fala assim: agora nós vamos falar do pior de todos. Isso que ele já falou de inveja, já falou um monte de coisa. Vamos falar do pior de todos. E tem um filósofo contemporâneo nosso agora, que ele fala também que o orgulho, ele é tão maligno, que o orgulho é o seguinte, não basta a minha árvore ser frutífera, o orgulho não é isso, não se trata disso, o orgulho é, a minha árvore é mais frutífera do que a outra. O orgulho diz que não importa eu ter um bom carro, o meu carro tem que ser melhor do que o outro. O orgulho, segundo esse filósofo, sempre encaixa essa comparação, que foi a causa da queda de Lúcifer. Então, meus amigos, palavra de Deus para a nossa vida hoje. Não importa o tamanho da árvore, não importa a beleza, o quão chamativo é o fruto. Importa o quanto ele está servindo de alimento. Amém? E para finalizar, eu quero já também convidar a equipe de louvor, se quiser já se posicionando. Fica a pergunta, né? Fica a pergunta, e como que eu sei que eu estou frutificando na vida de alguém, né? Como eu sei? Como é que eu sei que eu estou frutificando? Ora, se Deus falou conosco hoje que o fruto nada mais é que um alimento, e o que o alimento faz na vida de uma pessoa? Quantos aqui já viram alguém desnutrido? Desnutrido mesmo, quantos já viram? Então, o que o alimento faz? O alimento revigora, dá vida, dá ânimo, levanta. Você quer saber se você está frutificando na vida de alguém? Olha ao seu redor. As pessoas necessariamente precisam estar melhores do que sem você do lado delas. Você precisa ser. Para você frutificar, você precisa ser esse soro, né, Yuri? Que às vezes a gente, né, pede para colocar nos pacientes, o paciente até acorda. Você precisa ser esse soro na vida das pessoas. E tem muita gente desnutrida por aí. Muita, muita. Do nosso lado, nosso vizinho. Tem muita gente precisando desse fruto. Para saber se nós estamos frutificando, nós precisamos deixar quem está do nosso lado mais forte. Eu gostaria de ler mais um texto com vocês. Se quiser projetar, que está em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1. Que fala sobre orgulho e vaidade. Eis as palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Grande ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido, diz o sábio. Que vantagem tem um ser humano em todo o seu trabalho, em que tanto se dedica debaixo do sol? Gerações nascem e gerações morrem, mas a terra permanece sempre do mesmo jeito. O sol se levanta no horizonte e ao fim do dia se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta para um novo dia. Os ventos sopram para o sul, depois viram para o norte, dão voltas e mais voltas e cessam no ponto de partida. Todos os rios correm para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre se dirijam para o mar, para lá voltam a correr. Todas as atividades humanas
geram cansaço. Nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isso, mas os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de escutar. O que foi voltará a ser. O que aconteceu acontecerá de novo. O que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Será que há algo do qual se possa dizer, vê? De fato, isto é absolutamente inédito. Não, já existiu em épocas anteriores à nossa. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. Não há recordação do que aconteceu no passado. E mesmo o que ainda vier a ocorrer de significativo não será lembrado por todos que vierem depois disso. Amém, meus queridos? Vamos ficar de pé? Nós vamos agora, neste momento, entregar, consagrar, dedicar mesmo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, o nosso mês de novembro. E quando eu fui pensar nessa oração do mês de novembro, duas coisas me ocorreram. Novembro é o penúltimo mês do ano, e normalmente quando chega nessa época, nós já estamos cansados, por vezes desanimados, frustrados. A gente olha para trás e parece que a gente não fez absolutamente nada do que a gente tinha programado. O final do ano já está chegando e o desânimo, a tristeza já bateu na porta. Eu me lembro de uma vez, há um tempo atrás, eu conversando com uma pessoa aqui mesmo, nessa igreja, há alguns anos. E ele disse assim para mim, eu vou esperar virar o ano, porque esse ano aqui para mim já não tem mais. E o que eu te convido, a nossa oração, eu gostaria que você orasse nesse sentido, para que este mês de novembro seja diferente. Para que este mês de novembro nós possamos chegar com a nossa energia recarregada, com o ânimo, parece que o ano acabou de começar. Outra coisa que eu gostaria de orar, de te convidar a orar por este mês, já faz algum tempo em que alguns meses do ano vêm sendo dedicados à prevenção de algumas doenças. O primeiro e o mais famoso deles foi o do mês passado, o famoso Outubro Rosa. Em novembro, a gente trabalha com o Novembro Azul, com a prevenção do câncer de próstata. Então eu gostaria de orar nesse sentido, de uma forma geral, por nossa saúde, pela saúde da nossa casa, da nossa família, pelo vigor e, claro, qualquer outro desejo, vontade que o Espírito Santo colocou no seu coração. Amém? Vamos orar? Querido e amado Deus, como é bom, Pai, estar na Tua casa. Como é bom, Senhor, Te louvar, Te glorificar. Hoje é o 11º dia que nós estamos aqui, Pai. São 11 dias seguidos e o Senhor tira de nós o cansaço. O Senhor substitui esse cansaço por alegria, por satisfação de estar aqui, convivendo, congregando com os irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações hoje. Nós queremos Te pedir, Pai, que o Senhor venha nos tirar dessa situação de inércia. Às vezes a gente já está feliz, a gente já está satisfeito por ser uma árvore aparentemente saudável. Nós somos uma árvore com a raiz que aparentemente está numa rocha. Nós temos galhos verdes, nós temos folhas, nós temos flores, mas nós não temos o fruto. Então nós queremos Te agradecer, Senhor, e pedir que o Senhor nos ensine a frutificar, que o Senhor nos ensine, Pai, a permanecer ligado na videira,
porque é só isso que nos cabe. É só isso. Nós não temos condição de gerar fruto. Nós não temos condição de gerar vida. Nós não temos condição de gerar nada. Nós somos tão somente galhos. Nós somos tão somente canais. Nós somos tão somente, Pai, usados pelo Senhor. E eu peço, Pai, que o Senhor venha nos usar. Neste ano de 2026, eu declaro e profetizo sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa igreja, que nós iremos frutificar como nunca antes neste ano de 2026. Que as pessoas do nosso lado, Paizinho amado, possam ser impactadas pela nossa vida, possam ser impactadas, Pai, pelo nosso exemplo, possam ser impactadas, Pai, pela nossa paz. Que nós possamos, Pai amado, chamar a atenção de que nós estamos em paz em meio a tantas turbulências que nos espera, ou que é provável que aconteça esse ano. Que nós possamos, Senhor, ser faróis, que nós possamos ser um porto seguro para tantas pessoas que precisam. Obrigado, Senhor, por nos ensinar isso essa noite. Tira de nós, Pai, arranca de nós até a raiz todo o orgulho, toda a vaidade, Pai, porque nada provém de nós, tudo é por Ti, para Ti. Sem Ti nada disso, absolutamente nada disso faz sentido algum. Sem Ti, Pai, nós não deveríamos nem estar aqui. Não faz sentido nenhum estarmos aqui, Pai, se não for para Te honrar, Te glorificar. Senhor, nós queremos, como igreja, em oração, dedicar, consagrar o nosso mês de novembro a Ti. Senhor Jesus, eu declaro, profetizo na vida de cada um que está aqui presente, na vida de cada um que está assistindo esta ministração, de que nós chegaremos no mês de novembro como nunca antes, com a nossa energia renovada. Nós profetizamos, Pai, que a nossa igreja, Paizinho amado, esteja cheia, que essa empolgação, Pai, não termine junto com o profetizando. Nós profetizamos, Pai, que a alegria de estar na Tua casa somente durante o ano, que ela não vá se esvaindo como acontece, que o desânimo não aconteça, que as desculpas não apareçam. Nós profetizamos, Pai, que a cada dia, a cada mês que passa, a nossa igreja esteja mais cheia de gente sedentas para Te adorar, não para escutar um ou outro pregador, não porque gosta do louvor, não, mas porque vieram Te buscar, porque vieram buscar a Tua face, Pai. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que este será o melhor mês de novembro das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir também que o Senhor proteja a nossa saúde, que o Senhor proteja, Pai, o nosso organismo, que o Senhor nos livre, Pai, de todas as células malignas, de todas as células cancerígenas, Pai. Nós profetizamos, Pai, que a Tua mão poderosa, o Teu braço forte estendido, seja a nossa casa, sobre os nossos filhos, que a Tua boa mão, Pai, nos guarde, nos livre de todas as mazelas deste mundo, de todas as doenças, Pai. Eu profetizo, em nome de Jesus, nos guarda, Pai, debaixo das Tuas asas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.